Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Olá, olá, bem-vindos ao episódio especial Aguenta a Guinada com belas questões. Tenho a honra enorme de estar aqui com o Nuno Mata e de estarmos a fazer um podcast híbrido que junta o podcast Aguenta a Guinada com o podcast Bela Questão. E o Nuno vai estar aqui a responder a belas questões. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal e foi através do podcast Bela Questão que eu conheci o Nuno. O Nuno foi-me apresentado por uma amiga que me disse, na altura eu perguntei, estou à procura de pessoas inspiradoras. E ela, então, tem uma pessoa que tens de conhecer, é o Nuno, estudaram juntos na universidade, e assim foi. Um dia cheguei à casa do Nuno, com essa amiga, e entrevistei-o para o 14º episódio do podcast Bela Questão. E o título era Sem Desculpas com Nuno Mata, coach de profissão. E na altura eu fiquei fascinada com a história do Nuno. Acho que todos nós ficamos fascinados com a história do Nuno. Porque aquilo que eu mais aprecio é que ele faz acontecer todos os dias. E ele transforma-se e transforma-nos. Eu estava a passar por uma fase bastante difícil. Já fizeste esta pequena introdução há pouco, mas eu acho que é mesmo importante dizer. Estava a passar por um desafio particular da minha vida. E o Nuno foi absolutamente extraordinário e ofereceu, na altura, não é que ele tenha oferecido o serviço de coach, mas ofereceu o seu conhecimento e na verdade ele fez foste muito meu amigo, tu fizeste-me mesmo um preço muito amigo. E foi das melhores coisas que me aconteceu nessa altura. Então eu fiz várias sessões de coaching com o Nuno e eu vi na minha história a minha evolução, a minha transformação. E o próprio podcast Bela Questão, hoje é o que é, tem crescido bastante, mas muito por causa de alguns exercícios que nós fizemos na tua sala, como a roda da vida, perceber quais é que eram as minhas crenças, e um dos exercícios mais incríveis que fizemos foi quando colocaste no chão várias etapas e eu ia passando a cada uma e sonhando, e puseste a minha música preferida para eu poder viver os sonhos, e tudo isso marcou-me profundamente, mas acima de tudo ajudaste-me a compreender melhor o que é que me estava a afligir na altura. E ajudaste-me a projetar o meu sonho do podcast Bela Questão, ajudaste-me a construir o site, fizeste-me o RPM, que é um exercício para começar a desdobrar em pequenos passos aquilo que nós precisamos para pôr os nossos projetos em marcha. E eu na altura o site nem sequer tinha, e hoje em dia tenho um imenso orgulho do meu site. E eu lembro-me de tu dizeres, por onde é que tu tens que começar? É pelo domínio. Então, na próxima sessão, eu tinha que trazer o domínio. Foi uma experiência absolutamente enriquecedora e é um enorme orgulho e mesmo uma honra muito grande estarmos aqui hoje à conversa. E o objetivo deste episódio é lançar-te belas questões, porque tu és muito bom a responder e tens, de facto, uma história de vida e um poder da palavra que eu admiro. Então, a primeira bela questão que eu gostava de fazer, e eu já a fiz no episódio, e estou muito curiosa para ver a evolução da resposta de 2019 para agora. Eu, na altura, eu perguntei-te, porquê aguenta a guinada? De onde é que vem a questão da guinada? Então é o seguinte, o meu avô era marinheiro, Senhor Henrique, e eu venho de uma família de marinheiros. Para quem não sabe, a minha família da parte do meu pai é de Sarilhos Pequenos, está ali o meu amigo Rodolfo, que também é de Sarilhos Pequenos, de Fragateiros. E o aguenta a guinada é um termo marítimo. Tenho um primo meu também, que é o meu primo Zé Miguel, é mestre, é marinheiro, a vida dele é o mar. E o marinheiro, ele não espera que o vento acalme, ele ajusta as velas consoante o vento. E o vento é os nossos problemas na vida. Nós não temos controle sobre o que nos acontece. Podemos sim ter controle sobre como reagimos àquilo que nos aconteceu. E então, basicamente,
eu aguento a guinada é, independentemente das intempéries do mar ou da vida, eu tento reagir da melhor forma. Nem sempre é possível, mas tento sempre que assim seja. Então, basicamente é, o marinheiro não espera que o vento acalme, ele ajusta as velas consoante o vento. E, como dizia Seneca, se soubermos para que porto navegar, os ventos são favoráveis. Se não soubermos para que porto navegar, nenhum vento é favorável. É como um barco que fica à deriva. Por isso é que um propósito é tão importante, porque nós abanamos, nós temos medo, nós sentimos-nos perdidos, só que nesses momentos é como no mar. Olhamos para as estrelas, vemos onde estamos, ajustamos as velas e seguimos em direção a um bom porto. Por isso é que é o aguenta a guinada. O aguenta a guinada não é nada mais, nada menos do que eu lembrar-me que tenho que manter-me firme, principalmente nos dias mais difíceis. É isso que é o aguenta a guinada. E é interessante, se vocês agora forem ouvir o episódio, continua a mesma essência na resposta. E eu adorei o termo, e é verdade que às vezes, ainda hoje estava a falar de manhã, aguenta a guinada, e as pessoas estavam a perguntar o que é que isso significa. Estava-me a lembrar dessa questão das tempestades e de nós conseguirmos ajustar as velas. Sabes que há pouco tu dizias que a questão da felicidade, da infelicidade e do sofrimento tem muito a ver com o nosso modelo de mundo, e eu estava-me a perguntar, Nuno, qual é que é o teu modelo do mundo? Como é que tu vês o mundo? Como é que é a tua fórmula? Modelo do mundo? Basicamente é o seguinte. O modelo do mundo. Eu falava, o modelo do mundo é a forma como vemos o mundo. E a forma como vemos o mundo vai afetar positivamente ou negativamente o nosso bem-estar emocional. E eu vejo o mundo de uma forma tranquila. Às vezes estou a falar com a Karina, estamos a ver as notícias e ela fica mais enervada com certas coisas. E eu digo-lhe, Karina, mas o mundo é como é. Nós não temos controle. E então, basicamente, porque a maior parte das pessoas sofre mais com as coisas que não pode controlar. E eu essa já entreguei na mão de Deus. Porque 90% das nossas preocupações nunca acontecem e 90% das nossas chatices são com coisas que estão fora do nosso controle. Então o que é que eu tento me focar? Naquilo que posso controlar. Então eu vejo o mundo de uma forma mais leve possível, sabendo que há momentos pesados. Relativamente ao sofrimento ou não, as pessoas que me rodeiam mais é um mundo consumista. Eu já fui mais consumista, depois fui menos e sou consumista QB, porque ultimamente muito focado na minha profissão, as coisas onde eu tenho gasto dinheiro é investir no negócio. Porquê? Está ligado ao meu propósito. E então, quando compro algo que eu sei que me vai ajudar para mais próximo do meu objetivo, eu fico tranquilo. Agora, relativamente, eu sei que é tudo de uma questão de equilíbrio entre aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho. Como eu sei que eu não vou mudar o meu modelo do mundo, eu evoluí, eu não mudei. São duas coisas diferentes. E a maior parte da frustração é que as pessoas querem mudar. E o truque não está em mudar, está em evoluir. Porque eu sou o mesmo. Sou uma pessoa mais evoluída. Então eu sei que, ok, eu vou continuar a consumir, mas isso tirou-me um peso de cima, porque não é o mais importante, porque eu sei quem sou. A pessoa que eu sou não depende de nada dos bens que está à minha volta, mas sim do que está dentro do meu coração. E então, quando eu tenho bens e metas, é só para eu me tornar a pessoa para o alcançar. Porque basicamente é o seguinte, eu tenho o sonho de ter uma casa maior. Eu tenho o sonho de adaptar uma caravana adaptada, acessível. Não é por causa da caravana. A caravana é para me dar liberdade. Eu sou apaixonado por ter liberdade. E então vai-me dar uma liberdade de eu poder ter uma casa em cada sítio que eu quiser. E trabalhar a tipo remoto. E a casa
é para eu me tornar a pessoa para conquistar a casa. Porque eu sei, se eu tiver conquistado aquela casa, eu vou estar altamente realizado a nível profissional. Que eu vou ter que fazer os tais capas, a tal poupança. Para quê? Para atingir esse resultado. É um objetivo. Mas o objetivo não é o principal. Aquilo é só um meio para a minha realização pessoal. Porque no fim de contas, o que conta é eu chegar à cama e eu dizer: tu conseguiste. Tu não desperdiçaste o teu potencial. Porque eu sei que eu tenho um potencial bastante acima da média, só que há um ruído à volta. E eu vou limando o ruído. E à medida que eu vou limando o ruído, vou estando cada vez mais próximo do meu potencial. Porque potencial menos ruído igual a bom resultado, vamos falar disso. Depois tu tens um resultado. Esse resultado há uma habilidade. E uma habilidade mais esforço igual a talento. E eu vou começar a trabalhar a partir daí. Por isso, como é que eu vejo o mundo? Eu não vejo os líderes, vejo o mundo tal como ele é e depois tornam essa visão uma visão ainda melhor. Porquê? Porque o que acontece com as pessoas é: o mundo é de uma tal forma e as pessoas veem o mundo pior do que ele é, e isso causa sofrimento. E o líder faz ao contrário. Olha para o mundo como ele é, torna essa visão melhor, porque ele tem que estar positivo. Ele tem que seguir em frente. Tem que acreditar. E o que eu faço é... Porque se nós ficarmos focados nas coisas más, nós vamos ver coisas más. Se nós formos gratos, com gratidão, e focarmos nas coisas boas, nós vamos focar nas coisas boas. Então o meu modelo do mundo é eu ver o mundo tal e qual como ele é, porque há coisas boas e coisas más. Só que as notícias, dá 80% de notícias más. Mas não é o que acontece no mundo. O que acontece no mundo é ao contrário. O que acontece no mundo é 20% mau e 80% bom. E nós somos iludidos a pensar que é tudo mau. Então ficamos cabisbaixos, ficamos focados no negativo. Quando, o que é que eu faço? O meu modelo do mundo é a minha ideia que eu tenho do mundo. Eu não vou mudar. Para não estar em sofrimento, eu vou mudar o meu comportamento. Para equilibrar os meus resultados com aquilo que eu quero do mundo. Basicamente é isso. Por isso é que eu não sou uma pessoa frustrada, porque eu faço todos os dias para fazer acontecer, dentro das minhas possibilidades. Então é esta forma como eu vejo o mundo. Eu digo à Karina: pá, faz a tua parte. Porque o mundo não é justo. E nunca vai ser justo. Eu acho que é uma forma muito humana de ver o mundo. E falas muito também na questão do comportamento, né? Ajustamos aqui o comportamento, porque isso está ao nosso alcance. O ambiente externo nem sempre está, embora possamos mudar-nos de sítio. Mas, falando em comportamento, e voltando aqui àquela tua torre, a tua pirâmide nos níveis neurológicos que eu gostei mesmo muito, há uma parte que tu falas das habilidades. E nós vemos aqui o Nuno como empreendedor. Ele tem uma loja de roupa online, que é a Nuno Mata Clothing, e ele, enquanto coach, tem que prestar serviços. E há muito, muito, muito trabalho incrível que tu fazes de bastidores e que tu tens conhecimento e tens competências, que eu acho que podia ser também muito interessante abordarmos aqui, porque claramente a mentalidade é para onde se tem que começar. E depois há algumas estratégias e algumas coisas que tu foste aprendendo até agora que eu gostava muito que tu nos dissesses 3 a 5 estratégias e competências que tu adquiriste para tu conseguires fazer aquilo que mudou a tua vida, que foi quando o Daniel Sá Nogueira, no livro Trata a Vida por Tu, pergunta: se pudesses fazer uma coisa para o resto da tua vida, o que farias? E tu sabias o que é que querias fazer e puseste mãos à obra. Agora, que habilidades é que têm sido absolutamente essenciais, habilidades, competências, estratégias que tu tens utilizado para tu estares neste momento a viver desse teu sonho? A primeira estratégia é o nome do episódio, que é Sem Desculpas. Eu posso responder uma coisa. Há 2 semanas fiz uma automatização do WhatsApp com o site, com o Hotmart e com os números de telefone dos meus clientes. Sozinho, na internet.
basicamente foi o seguinte: o que é que eu preciso? Eu penso assim, qual é que é o meu objetivo? O meu objetivo é este. E depois vou ver, sem desculpas, como é que eu posso realizar esse objetivo. Basicamente é o seguinte, porque se nós quisermos, nós temos desculpas para não avançarmos, para não fazermos as coisas. É só querermos. E ficamos na nossa zona de conforto. Olhem para mim, eu mexo aqui mal as mãos, não consigo, não tenho dinheiro para pagar a alguém para fazer isto, e não fazes. O que é que eu faço? Volto mais uma vez ao básico. O que é que eu posso fazer com base nas condições que tenho? Vou demorar mais tempo? Vou. Causa-me frustração? Causa. Mas causa-me menos quando faço. Então eu faço e depois digo à Karina: pá, já viste? Pá, estou a demorar imenso tempo a fazer isto. Porra, uma coisa que eu antes fazia em 5 minutos. Mas vou fazer. Pimba, 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 pimba. Pá, e vou fazendo. E o que é que eu faço? Está feito. Fiz a automação funcionou, pá, no primeiro dia fiz logo 1000 e tal euros. Como? Porque avancei. Só isto. Porque senão, não dá automatização. O YouTube explica praticamente tudo. Praticamente tudo. Eu só não faço mais coisas porque eu demoro tempo e então contrato horas de outras pessoas. É o que eu estou a fazer. Depois de ler o livro do Tim Ferriss, trabalho 4 horas por semana, percebi que o meu tempo é limitado, eu demoro tempo a fazer as coisas, e então eu sou um criativo, sou um idiota, eu tenho que pensar. Minha cabeça é demasiado evoluída para eu estar a perder tempo com tarefas básicas, então eu vou contratar horas de outras pessoas para elas fazerem as minhas tarefas quando eu vou estar a sonhar. Eu já identifiquei o que eu tenho de fazer. Eu vou estar com ideias a sonhar porque eu não consigo expor o meu conhecimento da melhor forma às vezes porque demora muito tempo a fazer as coisas. Então eu já identifiquei isso, vou contratar outras pessoas, elas vão estar a fazer essas coisas como design, como isto, como aquilo, e eu vou estar com as ideias, com a operação, com a liderança, com tudo mais. E porquê? Eu tenho o objetivo de ter minha empresa vai evoluir para um patamar onde vamos prestar serviços num conjunto de coisas ligadas a esta área. Porquê? Porque eu tive que aprender e passar por todos os processos do meu negócio. Sei todo o detalhe. Está aqui o Pedro, que eu falo muito com ele. Onde é que está o Pedro? O Pedro é do vídeo e eu explico-lhe imensas coisas. Fico-lhe a dizer: Pedro, isto, aquilo, aquilo. Porquê? Porque eu estudo. Eu quando te peço algo, eu vou ver. Porquê? Porque é isso que é liderança. Se quiseres um trabalho bem feito, aprende também como é, para depois então contratares os melhores e saberes como é que é o processo. E então, das partes do meu negócio, de tudo, quer seja da parte da costura, da Karina, quer seja a parte da marca, as tintas, os tecidos, computadores, como é que é isto, como é que funciona, os cabos, como é que é tudo, eu estudo tudo. Todo o detalhe. Todo. Porque se fizeres o que a maioria faz, vais ser igual à maioria. Se quiseres ter resultados acima da maioria, tens que fazer o que a maioria não faz. Agora, há indivíduos mais tontos do que eu com mais resultados. Tudo é possível. Nós temos que acreditar que é possível e estudar todo o detalhe. E basicamente perco 1 hora ou 2 no YouTube e aprendo. E vou estudar. Eu adoro estudar. Porque adoro estudar e ensinar. A única coisa que se multiplica quando é dividida é o conhecimento. E o conhecimento está abundante. De borla. Por isso vocês não têm nenhuma desculpa para evoluir, o que é que seja. Vocês chegam ao YouTube, metem um tema qualquer, nem precisam de falar inglês. Está um brasileiro a explicar alguma coisa. Logo, o que for preciso, tal. Está ali a Ashley a rir-se, que é do Brasil. Logo, vês logo, pau, faz assim, faz assado, logo, vai ao Zap Cloud, a aplicação que eu estava a dizer para quem lida com clientes é o Zap Cloud. Aquilo manda uma mensagem, tu escreves assim, e fala por ti. Ligas ao teu WhatsApp, dizes o que queres dizer, eu até meto aquilo com um tempinho e coisa aquilo. Olá, tudo bem? Não sei o quê. E a pessoa responde: olá, Nuno, como é que estás? Depois recebem a outra: olha, passei aqui para dizer-te não sei do que da roupa.
Lá os meus clientes já agora estão-me a ver, pensam que estavam a falar comigo. Mas fui eu que escrevi. E estavam, mandei foi para vários. Mas pronto, basicamente é curiosidade. E quando nós temos curiosidade e sem desculpas, nós aprendemos as coisas. E é isso, a habilidade tem que ser sem desculpas, porque depois a habilidade aprendes. Basicamente acho que era isto que... Sim, eu tanto quanto sei, tu também tens uma formação em marketing. Sim. E tu tens que, enquanto empreendedor, o que tu estavas a dizer, e que eu acho que de facto é o que acaba por fazer sentido numa primeira fase da caminhada, é que tu tens que dominar as várias disciplinas do teu negócio, dependendo de qual é que é o negócio. Então tu dominas o marketing, tu dominas a oratória, tu tens que dominar a questão da indústria têxtil, a relação com os clientes, e era um bocado por aí também que eu queria perceber, porque a parte da mentalidade tu tens reforçado bastante. E aqui o lema é, sem desculpas, aguenta a guinada, não há forma. Eu gostava agora de mudar aqui um bocadinho o registro, sem ser tanto a parte do empreendedorismo, e gostava de te desafiar aqui com uma bela questão. Falaste hoje de inteligência emocional, que é um tema que me é muito, muito querido, e eu tenho aqui um desafio para te fazer. Existem 5 emoções básicas, primárias: a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo. Se virem o filme Divertidamente, da Pixar, elas estão representadas por uns bonequinhos muito interessantes e têm uma base científica por trás. E a questão que eu tenho para te fazer é, elas são todas básicas, todas necessárias, e depois desmultiplicam-se. Se tu tivesses que escolher eliminar uma, qual é que tu eliminavas da tua vida? Repete. Raiva, alegria, raiva, tristeza, raiva, nojo e medo. Se tu tivesses que escolher uma... Nojo. Porquê? Porque a raiva é um dos maiores impulsionadores do ser humano. A raiva, por norma, quando sentimos raiva, ou significa que violamos um valor nosso, ou violar um valor nosso. Por isso, quando nós sentimos raiva de nós mesmos, significa que não estamos a ser congruente com os nossos valores. Então, se sinto raiva é... faz as coisas como deve ser, estou danado, bora, e avança. Ou então a raiva, quando sinto raiva de outra pessoa, significa que ela violou um valor meu. E isso é importante para eu saber com quem não me dar. A alegria, básico. Não... Acho que não vale a pena estar a falar sobre a alegria. O medo é outro grande impulsionador. O medo. O medo é um sinal que algo grande está para acontecer. Calma, estou com medo, porquê? Vou ter que me preparar para deixar de sentir medo. Sabendo que o medo faz parte. Eu vou com medo. Qual era o resto? Tristeza é pá. Quem é que não gosta de ver um filme triste? Faz parte. Nós não damos valor à felicidade se não tivermos momentos tristes. A tristeza faz parte. Nós somos melancólicos. Somos um povo que veste trajes negros para cantar tristezas de forma alegre, que é o fado. Por isso, tristeza faz parte de estarmos tristes, melancólicos, e os momentos de felicidade fazem sentido porque tivemos que passar pelos momentos tristes. E o resto? E tu eliminaste o nojo, portanto já chegaste às 5. E o nojo? Porque mete nojo. E o nojo porque, pronto, mete nojo. Porque é algo que nós podemos viver bem sem isso. Porque há coisas que nós vemos que nos metem nojo. Por isso seria essa que eu iria eliminar. Porque é desagradável. Porque eu raramente sinto nojo de algo. Raramente. Mesmo de pessoas e coisas. Raramente, por acaso. Porque sou uma pessoa que tento sempre ver o lado bom das coisas. Mas se fosse para eliminar, seria isso. Uma curiosidade gira do nojo. Ele tem pelo menos 2 funções básicas. Uma delas é um sistema que nós temos no nosso corpo para identificarmos aquilo que pode ser potencialmente venenoso ou perigoso para a nossa saúde. Por isso é que quando nós detectamos um cheiro, nós nem pensamos, nós parece que automaticamente sabemos que aquele cheiro nos pode ser prejudicial. Então tudo o que tem a ver com comidas
e com potenciais bactérias e doenças, nós sabemos que aquilo é nojento e não pensamos sobre isso, mas tem uma segunda utilidade muito interessante. Ajuda-nos a detectarmos a nível social quem é que são as pessoas com quem nós queremos estar mais próximos ou mais distantes. Mas isto estava, de facto, aqui uma bela questão. Há, de facto, emoções que nos fazem sentir muito melhores e nos permitem avançar, e depois há aquelas que nos travam a meio do caminho e que, regra geral, são aquelas que nos levam à procura de ajuda, que é, sobretudo, a questão da raiva. Ainda no outro dia estava a ver que, por exemplo, um acesso de raiva, eu quando falo um acesso de raiva, é quando nós ficamos literalmente com a cara a ferver e sentimos no nosso corpo o sangue a correr-nos mais depressa e estamos prontos para agir. 1 minuto de um acesso de raiva pode demorar até 7 horas do nosso corpo até estabilizar os níveis de cortisol. Então, o sabermos lidar muito bem aqui com essa parte biológica das nossas emoções é muito importante. E quando se trata de empreendermos com os nossos sonhos, nós temos algumas emoções muito complicadas de gerir, que é o medo, também é a raiva e às vezes a tristeza e a frustração. O que é que eu gostava? De saber uma história que tu vais buscar agora aqui ao teu baú, que já tens muitas, que te tenha originado uma destas emoções. Pode ter sido medo, pode ter sido tristeza ou raiva, e que tenha sido grande lição para ti. Pá, tantas, mas se calhar vou falar da última e depois vou falar da estratégia para resolver isso, que é este evento que está aqui a acontecer, que é o Guinada Épica. O Guinada Épica não tinha data por causa do medo. É o medo. Porque a partir do momento que tu dás uma data, foda-se. Agora vou ter que fazer isto. Porque enquanto não dás datas, quando um sonho não é datável com o objetivo SMART, vamos falar disso, está bom. Vais emperrando com a barriga. Está bom? Quando é que é? Para o ano. Vai ser. Depois perco 10 quilos, depois eu faço isto, depois eu faço aquilo, depois não sei quê. Mas quando? Quando? Porque não tinha data. A partir do momento que tu dás data, porquê? Há uma das coisas que é nós, por norma, funcionamos melhor sobre pressão. E a data dá uma pressão. Traz outra realidade às coisas. Mete a chapa mais quente. Por isso é que nós deixamos andar. Quando dá a data, vamos fazer as coisas. E a data obrigou-me a preparar tudo. E está preparado. Porque então, quando é que era? Depois eu sentei-me. Quando é que é? Era dezembro. É dezembro. O gajo do site falhava. Depois não sei o quê. Depois uma pessoa não está só dependente de nós. Mas depois foi assim. Calma lá. Em dezembro não dá. Depois veio o Natal, veio isto. Depois vinha o janeiro e o fevereiro. O evento de quem? Janeiro e fevereiro. Cristina Ferreira e Susana Torres. E eu podia ter a desculpa. Não vou marcar. Porra. A Cristina vai fazer um evento, depois ninguém vai pagar para ir ao meu. Vai tudo ao da Cristina. Depois também ninguém vai pagar para ir porque vai tudo ao Susana Torres. E se eu contasse isto? Se eu contasse isto, realmente, fizeste bem. Não era o momento ideal. Se calhar fazes para o verão. Depois no verão tudo de férias. Fazes depois. A malta não tem dinheiro. Nunca há o momento exato para nada. O momento exato é quando nós ligamos o foda-se. Ou vai. E as coisas vai com data. Porque há uma frase que é verdade, vocês sabem que eu sou direto, porque é ou nós ligamos o foda-se ou quem se foda é nós. Por isso, bora, data quê? Tal é agora, trabalho. E a partir do momento que foi data, eu comecei a ver, tens que fazer isto este dia, tens que fazer isto outro, tens que fazer isto outro, tens que fazer isto outro, tens que fazer isto outro. E o indivíduo que não era nada disciplinado, completamente organizado, ou uma semana antes tinha praticamente as coisas orientadas. Foi ou não foi, Flávio? Eu disse, está tudo orientado. E até ele, estou... Ou seja, isto com o quê? Foi o medo. O medo do quê? De falhar. Medo de não ser suficientemente bom. Medo de não ser suficientemente aceite. Não ser confrontado com a minha mediocridade. Do género, afinal não és assim tão bom. Porque todos nós temos o síndrome do impostor.
Todos nós. Sabem qual é a única pessoa que não tem o síndrome do impostor? O próprio impostor. Esse não sabe quem é impostor, está na boa. Por todos, será que sou suficientemente bom? Será que sou capaz? Pá, para fora. E foi o que aconteceu. Eu vou fazer depois por causa do tempo, depois eu vou ver o tempo. Passou aí sensivelmente 30 e tal minutos, não é? Sim, tá. E isso é medo, sim. Raiva de mim, devia estar a fazer isto. Hoje não fiz nada, procrastinar. Calma, como é que eu vou planear, não sei o quê, pô. E isto é o exemplo desses medos todos que eu pus em prática e todos vocês, quando eu contei isto, já identificaram qualquer coisa entre vocês que têm em mente, tem o projeto no papel, tem isto. Isto foi sonhado 1000 vezes, foi imaginado. Só que isto é assim, eu tenho duas opções. Ou não pôr em prática e ficar a sofrer, ou sofrer a pôr em prática. E eu prefiro sofrer a pôr em prática, porque eu não consigo pensar noutra coisa sem ser em desenvolvimento pessoal. Não consigo, não tenho plano B. E como eu não tenho plano B, para trás não posso andar, eu tenho que ir para a frente. Eu não tenho plano B. Por isso, se tiverem plano B, eliminem o plano B. Plano B vai vos manter na vossa zona de conforto. Que eliminem o plano B. É o plano A ou o plano A. Não. Não existe mais nada. Porque é a felicidade. Nós não devemos aceitar uma vida medíocre. Não devemos. É o conceito que eu dou. Não queiram uma vida medíocre. Plano A em cima da mesa. Bora. Pá, se correr mal, o que pode acontecer? É estar como estávamos. Mas nada. Se correr mal, o que acontece? Voltar a estar caseira. Eu já fiz tanta porcaria e vou ajustando. E a próxima vez não vamos ser 40. Vamos ser 80, 160, 300, sucessivamente. Pá, porque eu acredito que é possível. Se não for, tentei. E esse vai ser o ensinamento que eu vou dar ao meu filho. Bora, puto. Agora, eu não vou ser o pai que não meteu as coisas em prática por causa do medo. Ele vai olhar para mim e vai ver assim. O maior ensinamento que ele me deu foi ele tentou. Acabou. E se tentar, está tudo bem. Se falhar, falhei. Mas não tentar, isso eu não vou fazer. É incrível, eu gostei imenso mesmo das tuas respostas e eu tenho tantas perguntas, mas sei que estamos com o tempo contado. Mas há uma que eu gostava de partilhar porque nós falamos sobre isso muito recentemente e que eu acho que ajuda as pessoas também a estabelecerem ainda mais limites no síndrome do impostor. Que tem a ver com o sentido de urgência que nós acabamos por sentir muito hoje, porque nós temos acesso quase. Nós somos 7 milhões de pessoas conectadas à internet, mas nós também muito longe disso. Mas só a gente tem o telemóvel e está-nos expostos a compararmos com 7 milhões de pessoas, potencialmente. E isso faz-nos entrar em síndrome de impostor, entrar em comparação. E depois temos o fenómeno daquilo que é viral, hoje em dia, que ainda mais nos faz sentir aquela questão da urgência, eu tenho que fazer. E depois vemos outra pessoa a fazer e aquela frustração, mas eu não estou a fazer bem o suficiente. E nós falávamos disso, ainda muito recentemente, não é? Da questão do ritmo, o ritmo certo. O que é que nós devemos, de facto, valorizar para a nossa própria caminhada. Como é que tu lidas e que formas é que tu achas fazem sentido para nós lidarmos com esta questão do sentido de urgência e com este síndrome do impostor que vem, porque nós não avançamos mais depressa, mais grande, mais rápido? Vou começar pelo princípio. Viram há bocado a imagem do iceberg. Comportamento é o resultado. O que está por baixo tem que ver. E nós às vezes ficamos a ver certos indivíduos e isso causa-nos uma certa frustração. Nós queremos aquilo. Nós queremos. Só que cada caso é um caso. Porque há quem casou aos 20 e aos 25 estava separado. Há quem casou aos 30 e foi feliz a vida toda. Há quem nunca casou e também foi feliz. Ou seja, não existe o timing certo para dar. Porque às vezes as pessoas estão frustradas. Uma mulher está frustrada porque não é bem.
a pressão da sociedade, tem que ser mãe. O homem está frustrado porque tem que ter uma família, a pressão da sociedade tem que ter uma família. E nós deixamos-nos levar pela suposta vida perfeita que não existe. As redes sociais, aquela vida falseada com base em filtros. Depois as pessoas por vezes estão infelizes. Então eu tenho que ver o que é que me faz feliz a mim. Porque, não te compares, não é impossível nós não nos compararmos. O ser humano compara-se. E a comparação é a base da evolução. Se eu não me comparar, eu não sei se eu estou a evoluir. E então, o que é que eu tenho que fazer? Eu comparo-me mais para modelar comportamentos, não para diminuir. Sabendo sim que isso por vezes vai me causar frustração, vai-me doer, eu quero aquilo. Mas vai-me fazer mover. Então eu olho para a comparação como um motor da evolução, não como um motor para me causar sofrimento. E o que é que eu faço? É assim, aquele gajo tem aquilo. O que é que ele fez que eu não estou a fazer? Olha, para mim, realmente ele é mais disciplinado, ele tem um background que eu não tinha noutra coisa, tem mais isto. Eu vou tentar evoluir nesse aspecto de modo a poder crescer. Não me deu a diminuir. Porque é o seguinte, nós não vamos deixar de nos comparar. A partir do momento que eu não me comparar, eu não sei se estou a fazer bem. Faz sentido o que eu estou a dizer? Porque eu só sei se estou a fazer bem, se eu sou comunicador, eu tenho que me comparar com os melhores comunicadores. Mas como é que eu fico tranquilo quando eu olho para o meu eu de ontem? E se eu estou mais evoluído hoje do que eu estava ontem, claro, tenho sim um comunicador como o António Robson, ou com outro indivíduo qualquer, mas eles têm 30 anos, eu tenho 4. Eu tenho que comparar-me com o aluno de há 4 anos. O aluno de há 4 anos já fez uma grande evolução. Então isso acaba-me por dar tranquilidade. Cada vez que eu estou a ficar frustrado por não ter algo, eu tenho que pensar assim, eu não tinha nenhum inscrito, não é? No evento meu. Se eu agora tenho 40, isto é uma evolução de 4.000%. Eu estou a evoluir 4.000%. Certo? Então isso é quando eu olho para o meu de ontem e vejo que eu estou mais evoluído hoje. E isso dá uma sensação de tranquilidade. Eu ir ver que estou na direção do meu sonho. E então, e sabendo que cada coisa ao seu tempo, as redes sociais deram-nos a ideia do crescimento do dia para a noite, mas isso não existe. As coisas demoram, as coisas custam e nós temos que continuar muito focados no nosso objetivo. Porque aquela ideia do dia para a noite não existe. Às vezes demora 60 anos. Vocês sabem a marca do KFC? Coronel Sanders, eu conto isto no curso. Coronel Sanders tinha um restaurante de beira de estrada. E aos 60 e tal anos fizeram uma espécie de uma autoestrada em frente ao restaurante e desviaram todos os clientes do restaurante dele. Ele praticamente ia falir. Faliu, o restaurante fechou e ele só tinha uma coisa, uma receita de frango frito. Simples, não é? Mas depois tinha uma coisa, ao lado da receita, uma crença inabalável, que aquilo era diferente. Tentou e aos 65 anos de idade, quando nada tinha, conseguiu fazer uma franquia, que é o KFC, do frango frito. Hoje em dia é uma das maiores cadeias de fast food do mundo, aos 65 anos. Por isso, se ele tivesse desistido, se ele não tivesse tido a crença inabalável, logo, tudo é possível e não há idade. E cada coisa tem o seu tempo. Na volta, houve um indivíduo que abriu um aos 20 e não teve tanto sucesso. Porque basicamente eu tenho que me comparar principalmente com quem eu era ontem. Não tanto com os outros, porque as coisas, cada coisa tem o seu tempo. Eu tenho indivíduos com 20 talentos que estão a ter mais sucesso do que eu em certas coisas. Ou estão mais rápido. Mas eles, calhar, acordaram para outras coisas, mas também não viveram outras que eu vivi. Eu sou fruto daquilo que eu tive de viver. Eles estavam a trabalhar, eu era focado, agora eles são mais à frente e estão mais atrás. Mas se calhar também, se fosse ao contrário, não tinha essa essência.
Então o Steve Jobs diz, os pontos só se ligam quando nós olhamos para trás. E então eu tive que passar por tudo o que passei para estar aqui hoje com esta tranquilidade. Então as coisas aconteceram do tipo que aconteceram. E está tudo bem. Diz-me só, em relação ao tempo, como é que nós estamos? Tanto bem? Quanto tempo é que temos? Definitivo. Tem que calar. A questão de que tu estavas a dizer, ligo muito também ao que dizias porém também é da autopercepção. Nós temos mesmo que estar sempre a calibrar aqui as nossas expectativas com o modelo do mundo, vai das condições de vida, que é para no final estarmos todos felizes. Então, como temos que terminar, deixo-te uma questão que eu gosto muito, que é colocada no podcast do Tim Ferriss, de quase todos os convidados que ele leva lá, e que eu acho que nos leva aqui também filtrarmos quando aquilo que as outras pessoas nos dizem pode ser a pior coisa que ouvimos, mas pode ser a coisa que mais nos vai potenciar o nosso desenvolvimento, que é, qual é que foi o pior conselho que já te deram? O pior conselho que já me deram é para tantos. Mas realmente isso é uma pergunta curiosa que eu vou tentar ir aqui ao meu baú E é o que não é lição. para responder da melhor forma. Por lá, um dos piores conselhos que as pessoas nos dão é ou para ter calma ou para dizer que aquilo não é para nós. Ou seja, há um conjunto de fatores, mas eu vou tentar explicar isto da melhor forma, não focando no conselho em si. O pior conselho que nos dão é o conselho com base nos valores deles e não nos nossos. Esses são os piores conselhos que nos dão. É estarem a avaliar os nossos sonhos com base nos medos deles e na percepção que eles têm sobre a vida. Porque eu, quando dou um conselho a uma pessoa, é com base nos valores dela, não nos meus. E por lá, os piores conselhos que me dão é com base nos valores deles. Às vezes é amigos, com tudo. É pá, eu acho que isso não é assim, ou isso não vai dar, ou por exemplo, dar nos medos deles, em mim. Porque quando eu, se perguntares-me, vai dar um conselho, eu tenho que saber eu, pum, o teu coração. Eu vou dar um conselho com base em ti, não em mim. E os piores conselhos que me dão é com as pessoas a darem com base nos valores delas. Não, não faças assim, não faças assim, diz aquilo. Pá, só que eu tenho que eu faço assim. Ali, cara, não sabe, eu faço hoje. E vou. Porque se eu ouvisse os conselhos que me dão, eu hoje não estava aqui. Mesmo os próprios conselhos da Karen. Não ouço. Não ouço. Porque eu foco-me nos meus valores e sigo em frente. O que é que eu quero? O que é que me faz feliz? É isto. Então o melhor conselho que vocês podem ouvir é o do vosso coração. O que é que ele diz? Esse não engana. Confia nele. Muito obrigada, Nuno. Fica aqui o convite. Agora, porque isto vai ficar gravado. Para quem só nos está a ouvir, também nos vai poder ver no YouTube, tanto do Bela Questão como do Aguenta a Guinada. E fica o convite para acompanharem estes programas, estes podcasts. Eu não sei se vocês que estão aqui na sala são ou não fãs de podcasts, mas é a melhor forma de se aprender enquanto se está a fazer coisas com as mãos, lavar a cozinha, passear o cão, arrumar a roupa. Fica o convite para irem ouvir estes podcasts. Em Portugal temos cada vez melhores podcasts e faz mesmo a diferença nas nossas vidas. E fica aqui um agradecimento muito, muito grande por esta oportunidade, por partilha. E dizer aqui, quem nos está a ouvir, que isto está a ser gravado num evento, a Guinada Épica, o primeiro de muitos com muitas mais pessoas. E agradecer-te pela oportunidade e pela tua generosidade e autenticidade. É mesmo um gosto teres uma referência. Tu fazes acontecer e tu aguentas a Guinada todos os dias e nós só podemos estar orgulhosos e inspirar-nos em ti para fazer o usamento. Muito obrigada e, como costumo dizer, no final do episódio da saga, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Estão preparados?
Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.